Olá, pessoal do Vinhos e Prazeres. Hoje trazemos também um assunto diferente do vinho, mas que em geral está muito associado a ele, né? Na Europa, quem produz vinho também faz azeite, que lá muitos lugares chamam de óleo e não de azeite, né? Então eu trouxe aqui uma empresa que são mulheres que resolveram primeiro começar a plantar noz pecan e depois azeitona e produzir azeite. Mas quem melhor pode falar para a gente é a Virgínia, que ela é que entende do assunto aí. A única coisa que eu sei é que eu provei uma vez, eu vi uma azeitona na Itália e fui babando no pé, né? Falou que delícia que deve ser, né? E mordi aquele negócio, foi uma experiência péssima, né? Quer dizer, tipo, é uma coisa que eu não consigo entender. Como é que um produto tão amargo se transforma numa coisa tão gostosa? É verdade. Vocês estão nos Pampas, né? Isso, nós estamos lá na fronteira praticamente, né, com o Uruguai, ali em Livramento. E começou com a plantação de noz pecan. Na verdade, Alberto, a família sempre teve campo, né? Então nós sempre foi muito próximo esse contato com o mundo do agro, né? Mas a nossa família sempre trabalhou com arroz, soja, gado. E aí chegou um determinado momento em que nós sentimos essa necessidade de mudar, de se reinventar, de fazer alguma coisa que tivesse bastante sentido para nós, né? Não somente dar continuidade a algo que se fazia porque o avô fazia, porque o tio fazia, porque a família fazia. E nós sempre gostamos de gastronomia, né? Então, gostamos de viajar, desses prazeres que você fala. Então, quando a gente realmente definiu, bom, vamos mudar o negócio, começamos a olhar para o mercado e olhamos todas várias possibilidades, né? E aí, quando a gente pensou na noz pecan e no azeite como produto final, assim, de venda, a gente ficou muito, muito, muito feliz, né, com esse produto. A gente acreditava realmente tinha tudo a ver, porque é um produto que é saudável, é um produto, o azeite, as nozes, o mel são produtos que uma pessoa mais velha pode consumir, uma criança, e produtos também que podem estar ligados à alta gastronomia e à gastronomia como um todo. Então, nós achamos que fazia muito sentido. E aí começou a nossa busca, né? Então, isso foi em 2013. Nós começamos a fazer cursos, nos preparar, compramos as mudas, iniciamos o plantio. 2013 só a nossa pecan. 2014, aí a gente começou as duas culturas juntas. E 2019 foi que nós entramos efetivamente no mercado já com o produto pronto. Então, nós tivemos esse tempo todo para nos prepararmos, buscar conhecimento. Compramos ali aquele terreno na frente do Cerro Palomas, que tem uma vista maravilhosa. Então, a gente falou, não, tem que ser aqui. O nosso lagar tem que ser aqui com essa vista, aos pés ali do Cerro Palomas, que é um ponto turístico lá da nossa cidade. E aí começamos todo o projeto. Compramos, construímos lagar, compramos a planta. No primeiro ano, nós até terceirizamos o beneficiamento do azeite, né? E depois, a partir do segundo ano, sim, que aí já justificava ter uma máquina, enfim, que é a italiana, nós trouxemos da Itália e tal.
E aí, em 2019, nós entramos no mercado. Quando nós entramos no mercado, nós entramos com 3 rótulos, que é o da casa, o casinho e o reserva, né? Então, eu tinha esses 3, e a partir daí nós começamos. Hoje eu estou com 8, né? Hoje eu tenho 8 rótulos. Então, cada ano a gente tem alguma novidade, né? O ano passado nós lançamos o defumado, esse ano lançamos com pimenta. Ano que vem o manjericão, então essa linha de saborizados que nós queremos ter, porque as pessoas gostam, né? Por mais que não seja um extra virgem, porque deixa de ser, que ele é manipulado, né? Ele não pode sofrer nenhuma intervenção, mas é um produto que realmente as pessoas gostam e procuram. Então, essa linha de saborizados assim, foi maravilhoso, porque o defumado nós lançamos ano passado, esse ano nós mandamos para concurso, e ele ganhou todos os concursos que foi. Ele ganhou na Europa, ele ganhou em Dinamarca, Catar e Bélgica. E aí nós começamos também a aumentar esse envio, né, de amostras para concurso. Esse ano foi um ano que nos surpreendeu bastante, assim, é positivo, né? É muito bom. E, bom, aí começamos, então, que nem eu te disse, em 2019, com 3 rótulos, hoje já estamos com 8. Entramos também com as nozes, né? A noz pecan, que nós temos 100 hectares de noz pecan. E aí entramos com esses produtos e o mel que nós já tínhamos, que nunca tínhamos comercializado. E aí, a partir dali, depois nós fomos incluindo mais produtos, incluímos também alguns produtos em parceria, que são os cosméticos veganos, que eu tenho uma linha inteira. Eu tenho um pão de mel também, que é elaborado com o nosso mel, e eu tenho 2 cervejas, uma com azeite e a outra com mel, que lançamos a Oliven, fermentada com azeite de oliva, e a Bihelis é com mel. E agora o que eu estou lançando? Olha, 2 semanas praticamente, e as nozes torradas salgadas com pimenta, e as nozes drageadas com chocolate ao leite e com chocolate amargo. Então, tá aumentando essa família de produtos mais uma vez, né? Verdade. E antes É. não tinha azeitona no Brasil, porque são clones especiais ou aqui se adapta facilmente? Não, nós compramos as mudas já bem adaptadas, né? Então, a gente sempre buscou isso, saber, bom, o que que dá certo, o que que funciona, e colocamos as variedades que nós achávamos que seria mais adaptável, né? Sei. Hoje nós temos várias outras, deixa eu até pegar os nomes aqui das outras, que às vezes até me esqueço, porque nós temos várias outras plantadas. Eu tenho 4 produzindo, né? Então hoje eu tenho arbequina, arbosana, coroneike e coratina produzindo. E nós temos agora outras que nós compramos que ainda não estão produzindo. Canina, azeiteira, letino, moraiolo, horriblanca, manzanilha, frantoio, galega, Santa Caterina e pendolino. Então, todas essas são variedades que ainda não estão produzindo, mas que em breve vão produzir e que a gente vai poder fazer outros blends, né? Porque eu tenho tanto os monovarietais quanto os blends. Além de saborizados, eu tenho os azeites, por exemplo, o Dona Carmen, que é um lançamento, digo o nome, né? Ela é uma arbosana. Depois eu tenho um coroneike, tá? Que também é monovarietal, os dois são monovarietais, não é blend, e a coratina, que é o azeite mais potente que nós temos. E tu sabe que eu estou bem feliz, Alberto, de poder estar aqui para te falar que nós estamos lançando toda a nossa linha com uma identidade visual totalmente nova, né? Boa. Então, a gente lançou ontem nas redes. Quem não conhece direito não imagina que tem tanto fruto diferente, né, de regiões diferentes, porque cada uma dessas provém de uma região, né, É, exatamente. eu sempre Mas falo, aqui no Brasil, eu acho que só o que a gente não experimenta é que não produz, porque ninguém acreditava que seria possível produzir azeite aqui no Brasil, porque o clima é totalmente diferente, né, do que a Europa. Lá geralmente é em regiões muito secas, né, que eles produzem o azeite, né? sim, é verdade, é verdade. Não, e agora você vê a quantidade de produtores, né? Você percebe um movimento assim de forte no mundo da olivicultura impressionante. Acho que aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uns 300, mais de 300. Claro que tem alguns que são menores, alguns são maiores,
Alguns têm lagar, outros não têm, né? O lagar é onde a gente processa o azeite, faz o azeite, e nós sempre quisemos ter, né? Tem alguns que eles têm o fruto e levam para algum lagar para produzir, né? É interessante, porque lagar na Europa, em Portugal, pelo menos, é onde você pisa a uva, né? E o nome veio, o Sim, nome dele, quer dizer, não tem nada a ver com pisa, né? nada a ver. É E uma nós coisa temos, eu não sei se tu chegaste a dar uma olhada, Alberto, que a gente tem algumas experiências também gastronômicas no nosso lagar. prensagem que extrai o azeite da azeitona. Na verdade, assim, ó, nós temos uma batedeira, né? Tipo uma batedora, assim, que quando como é que funciona? Porque os frutos, eles chegam, são lavados, a gente tira a folha, depois eles são lavados, e aí eles entram para dentro, eles saem da área suja, digamos assim, e entram para dentro do lagar, né? E aí sim que começa essa elaboração desse azeite. E Aí, aí a temperatura é controlada, tudo isso, mas ele é batido, né? Vira uma pasta, e é com casca, com caroço, com tudo. Depois, quando ele fica pronto, ele sai o azeite para um lado, a água para o outro e os resíduos ficam em outro lugar. a máquina já faz isso Sim, automaticamente. já separa, essa separação. Muito Tem interessante. que olhar, sabe? É tão lindo. Na época ali em fevereiro que a gente faz a colheita. Muito bacana, bonito de ver, sabe? Antigamente tinha aqueles moinhos de pedra, né, que extraíam. Sim. Você sabe que nós fomos numa viagem a Portugal, agora minha irmã está lá de novo, né? Mas nós fomos, eu fui junto com a Ana 2 anos atrás. E nós fomos visitar produtores lá em Portugal. Então, nós visitamos primeiro o sul e depois nós subimos. Então, nós fomos na Herdades, né? E depois nós subimos e fomos mais no sul. São grandes áreas, né? E Verdade. tudo plano, É, as Herdades. E quando você sobe lá para o norte, mais o norte do país, no é super duro. íngreme, a gente olha assim e fala, meu Deus, não tem como colocar máquina em alguns lugares, só colhendo a mão mesmo. É, E aí são as fincas, né? Acho que é assim, fincas, né, que chama. tá lá no Douro, né? E isso. E é maravilhoso. E aí nós fomos num lugar que chama Casa de Santo Amaro, com Francisco Pavão. Ele é um dos melhores, assim, degustadores de azeite do mundo. O Francisco Pavão, e nos convidou e nós ficamos lá, inclusive na casa dele, e ficamos vários dias. E ele tem um moinho de pedra, e é muito lindo, porque ele tem um moinho de pedra, só aquela parte ali que é de antigamente, e o restante do processo é todo moderno, então é um contraste, assim. E o azeite maravilhoso, um dos melhores do mundo, né? Acho que eles estão na 30ª geração fazendo azeite. Muito. Esse tipo de viagem, né, gastronômica, a Ana tava, agora ela tá lá na Herdade do Esporão, né, lá com eles no dia a dia, realmente. E ela tava uns dias atrás, uma semana atrás, ela tava com um grupo de olivicultores na Europa, ali em Portugal, fazendo, de dia eles visitavam os lagares, e à noite eles sempre iam para algum lugar, então uniram a gastronomia com azeite e com vinho. Coisa. Imagina uma viagem dessa, não é maravilhoso? É, eu já comi bacalhau lá no Porto, que é aquele bacalhau banhado em azeite, né? Porque eles não. Bom, a Europa, a Itália não cozinha com óleo, que nem a gente, né? É, Tudo feito no azeite, né? tudo no azeite, tudo no azeite. Não, e foi muito interessante, agora que você falou nisso, nós comemos também lá na Casa de Santo Amaro, ele fez na brasa um bacalhau, assim, uma poça de bacalhau, você imagina, e chama bacalhau alagareiro. E É, aí, depois que ele fez na brasa, aí ele tira da brasa, desmancha com as mãos o bacalhau e coloca legumes e rega com azeite. nossa, coisa Nós almoçamos lá, imagina, na frente daquelas oliveiras de centenárias, assim, maravilhoso. terrível, Uma né? super experiência. E qual que é o volume que vocês produzem, em média? Olha, varia bastante, tá? Varia, na verdade, assim, a oliveira ela tem uma certa alternância, né? Então, se ela produz muito num ano, no Ah, outro ano, provavelmente ela vai dar um pouco menos, né? Mas
Esse ano nós tivemos mais de 50 mil garrafas esse ano. Garrafa de 1 litro ou aquelas De 250, de 250. a 250? E já, mas o pé vai crescendo e vai aumentar a produção, né? Sim, vai aumentando a produção, com certeza, vai aumentando a produção. Cada ano, porque como nós fizemos o plantio escalonado, Aí, ele, ele vai, cada ano mais oliveiras estão produzindo, e dessas oliveiras, cada vez elas produzem mais, né? aqui no Brasil, primeiro a gente tem o custo dos impostos e tudo isso, que é um absurdo, né? E muita Uhum. gente fala do preço do azeite nacional, mas você acha que aumentando a produção consegue ter um preço melhor aí? Ou Olha, eu tenho até aqui os dados para te passar. Em 2022, nós colhemos 70 toneladas. Agora, olha a diferença do ano anterior, 2021, 20 toneladas. Bom, o primeiro ano foi diferente também, foi menor, né? Mas a gente vai meio que dobrando praticamente a cada ano, né? A produção. E a ah, mesma coisa acontece com as nozes, né? Então, ano que vem, provavelmente a gente vai ter em torno de 10 toneladas de noz com casca para vender. Então, esse olhar, assim, de entender o mercado, e também como que a gente vai lidar para desovar a produção mesmo, né? Para ter esse processo de venda, tem que ter um olho aqui e um olho também para exportação, que a gente está já pensando nisso, porque vai ter volume, sabe, Alberto? E aí, realmente, é, não fosse só no mercado interno, a gente consegue, né? Só o mercado interno consegue absorver, entendeu? e vocês produzem um azeite premium, né? Quer dizer, não dá para comparar com esse que a gente compra em supermercado. É um azeite premium. Realmente a gente tem todo um cuidado. Nós não temos assim segunda prensa, né? Que tem gente que tem. Nós fazemos um azeite. O nosso é o extra virgem. Não, não, eu não tenho, não vendo virgem. Nós temos um cuidado muito criterioso em todo o processo, né? Claro que depois nós vamos ter volume, né? Nós vamos ter volume. Então a gente tem que entender como vai trabalhar esses volumes atingindo o público que a gente quer, né? Tá? E o que que faz com o que sobra do azeite? Vira adubo? Não, não faz. É que, na verdade, o vinho e o azeite, eles são bem diferentes, né? Por mais que eles tenham alguns processos parecidos, eles são diferentes no seguinte sentido: o vinho é um produto de guarda, né? E o azeite não. Então, o azeite, quanto mais novo, melhor, né? Ele tem uma validade, por exemplo, após envasado de 1 ano e meio, tá? É pouco. Então, a ideia é que realmente se venda toda a safra no mesmo ano, né? Escoar Isso é o mundo rapidamente. ideal, isso é o mundo ideal, né? Ah, Ou pelo menos assim, pelo menos a anterior, entendeu? Mas eu não posso ter um azeite com 3 safras. Ele já não tem como, né? Não tem como. O azeite ele tem algumas questões, né? Ele não gosta de luz, ele não gosta de oxigênio e de calor. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para conservar bem o azeite é ter esses cuidados. O azeite ele fica em tanque inox, sem contato com oxigênio, e nós vamos invasando à medida que vamos vendendo, eu vou invasando e vou vendendo. Então, temos esse cuidado. Nós não, por exemplo, não colocamos na garrafa e deixamos o ano todo já ele invasado, isso nós não fazemos também. Então, tem que ter esses cuidados, mas mesmo assim é um produto que tem uma validade, né? O vinho tu pode guardar anos, né? é os melhores, né? Eu Ao não entendo contrário do também azeite, né? Ele começa a É, perder característica. sim, sim. Ah, sim. E aí, eu não sei se você já degustou azeite, Roberto. Eu já fui uma vez num curso aqui em São Paulo, mas conheço muito pouco, né? Aliás, foi engraçado porque nós experimentamos acho que uns 4 azeites diferentes, e o que eu gostei mais era que eram mais simples, né? Porque o azeite melhor, pelo menos, que era um da Ligúria que tinha lá, que a gente experimentou, que ele tinha um certo amargor, e eu achei Uhum. que ele era pior porque ele tinha amargor. Depois descobri que não é isso que acontece com a... Não. Eu falo que assim, não tem o melhor azeite, tem o melhor azeite para o teu paladar. Nós temos vários tipos de azeite exatamente por isso. Eu tenho o casinha, que é o nosso azeite infantil. Ele é feito com uma azeitona mais madura, tá? Então, quanto mais verde a oliva,
mais intenso será o azeite. Então, quanto mais verde, mais amargo, mais picante. Quando a gente faz análise sensorial, a gente entende que o amargo, o picante e o frutado são características imprescindíveis para o azeite extra virgem. Ele tem que ter essas características e ele pode ter em maior ou menor proporção, né? Então, por exemplo, o casinha nós fizemos com uma oliva mais madura e fizemos um blend de arbequina com arbosana, e a arbequina é a variedade mais suave, assim, que nós temos. Então, aliando tudo isso, nós entendemos que para um paladar infantil é o ideal. Por quê? Porque é uma criança que está começando ali a comer e, enfim, tem crianças que podem gostar de um azeite mais maduro, né, com azeite mais maduro, frutos maduros, e tem adultos também que gostam do casinha, né, então é muito importante a gente identificar que paladar que tem essa pessoa, Sei. porque já aconteceu no caso da pessoa falar, olha, eu não gosto de azeite, mas a minha nutricionista falou que eu tenho que consumir, mas eu não gosto muito do sabor. Bom, então vamos para o casinha, para começar a educar esse paladar. Eu não vou oferecer para ele um coronei com corotina, por exemplo, que ele não vai gostar. Então, é o único azeite que eu tenho que é elaborado com azeitona mais madura. A partir daí, são azeites elaborados com azeitonas verdes. E aí eu tenho vários tipos. O que varia? Varia o tempo de colheita, né? Se ele está mais verde ou menos verde, a variedade que eu estou colhendo. Então, aí começa a brincar e fazer os blends para atingir aquele público. Então, eu tenho um azeite, eu tenho um blend suave, que é feito com azeitona verde, eu tenho um blend intenso, eu tenho um Coronaque, que ele é só Coronaque, é um monovarietal, então ele é mais amargo, mais picante, mas pelo nosso terroir, a gente já percebe que o nosso Coronaque, ele é um Coronaque não muito intenso, né, pelo nosso terroir. Então, o Coronaque é da Grécia. Ah, Você vai consumir um azeite Coronaque, que é da Grécia, ele vai ter um sabor diferente do nosso. Então, a questão do terroir acaba interferindo bastante. Aí eu tenho um arbosana, por exemplo, com monovarietal também. Ele já é mais elegante, ele tem um picante persistente na garganta, mas ele é elegante, ele não é um azeite que agrida muito. E eu tenho Coratina, que é um super, assim, super intenso, aquelas pessoas que gostam de coisas fortes. E eu, por exemplo, prefiro o intenso ou o arbosana do que o Coratina, mas eu tenho cliente que só compra Coratina, né? ele Que é o de Dom onde Henrique, que é? homenagem ao nosso pai, De onde que ele é? da Espanha. Bom, e aí a gente tem vários. Então, nós vamos, como é que eu vou te dizer, brincando com o paladar do cliente. E aí também tem a questão da harmonização, que dependendo do prato que você vai usar, você vai fazer por contraste ou por similaridade, né? Então, exemplo, o sorvete creme. Fica super gostoso com casinha, que é o nosso infantil, né? Sei. Você coloca uma bolinha de creme com azeite, fica maravilhoso. Eu não Hum, posso pegar um prato muito condimentado e colocar o casinha, ou o meu suave, que ele vai desaparecer. Então, ah, os pratos mais intensos, uma caça, por exemplo, um queijo amarelo mais forte, fica super bem com coratina, com coronete. Então, essa brincadeira aí é interessante, né, das é. harmonizações. E a Ana, que é minha irmã, ela faz isso daí também, né? Quando eu tenho algum cliente também que está ligado à gastronomia e quer que monte um cardápio, e vamos ver qual a carta de azeites para carta, para o prato, para o menu, é bem interessante, porque daí você vai trabalhando, né, com o azeite conforme aquele prato. Ele virou um O vinho de menuzinho. complexidade, porque o vinho também é assim, né? Quer dizer, as pessoas É. têm que começar com um vinho mais delicado, mais leve, e depois ir acostumando com os mais fortes, né? Esse mundo dos vinhos é muito interessante, né? Você sabe que eu faço azeite para. Eu vendo azeite para várias vinícolas. Nós temos duas que são rótulos próprios deles, né? Que é, não sei se você conhece, a Alma Única e a Dom Guerino. Conheço E os. aí são meus clientes queridos, assim, já desde o início, né? Já começou essa parceria, estamos indo para o terceiro ano agora, no ano que vem. E aí eu tenho outras que eu faço e vendo com a nossa marca. Eu tenho muito essa coisa do entender o que o cliente precisa, né? E a gente dá soluções, assim, para ele. Faz um blend também. Ali para o Mani mesmo é um blend especial que nós fazemos ali para Eliana Riso. Mas tem muita sinergia, né? O cliente é o mesmo, né? O cliente que quer tomar um bom vinho, ele toma
Ele quer um bom azeite também, né? Sabe o que é bom, né? Exatamente, exatamente. E tem várias regiões produzindo no Brasil hoje em dia? Tem na Serra da Mantiqueira Em Minas. e tem aqui no Rio Grande do Sul, mas o Rio Grande do Sul é 80% da produção nacional é aqui no Rio Grande do Sul, né? Eu acredito que até, Alberto, em função das áreas, né? Então, são pessoas aqui no Rio Grande do Sul que já trabalhavam no agro de alguma forma, que nem a gente, então já tem campo, né? E tem grandes áreas. Então, eu acho que é diferente de. E a maior parte fica na campanha? Tem bastante, tem na região da Campanha, mas tem ali. Os maiores produtores hoje, acredito que é Prosperato, Verde Louro, nós, o Batalha, azeite de Batalha, e aí tem 300 hectares. Nossa. 300 hectares é muito, né? É Vocês muito. têm quanto? É engraçado, nós temos 120 hectares de oliveira e 100 de nosso pecan. Então, nós temos 220 hectares. E é muito engraçado, porque quando você fala de arroz e soja, é nada, né? É, Agora, mas quando você fala em olivicultura e nosso pecan, frutos e tal, são áreas grandes. É interessante, porque tem produtores que têm 10, 15 hectares. é, Pensa, isso daí em outra cultura é inviável. tem produtor de vinho que tem ele começa com 1 hectare, depois que ele vai crescendo, né? Você ter mais de 100 hectares, para mim, é bastante, né? É que ele deve Cento e ocupar vinte bastante hectares é espaço. bastante. Não pode ser muito adensado, né? Ao pé da oliveira. Não, não pode porque que é outra coisa muito interessante, né? Em Portugal eu vi algo, agora eu vou comentar contigo, não pode ser muito adensado porque a gente tem que pensar que um olival desse tamanho, você tem que entrar com máquina, né, para fazer colheita. Não Você- dá para fazer na mão sempre. Lá em Portugal, eu achei fantástico aquilo, diferente. Eles fazem super adensado, né? Então, no sul. Então, é um paredão de oliveira, é uma colada na outra. Então, tem como um muro de oliveira e vai passando uma máquina assim, ó, você- assim por cima. E assim que eles colhem. Nossa. Eles colhem assim, porque são áreas enormes. Mas é super adensado. É realmente uma colada na outra, uma colada na outra. Que É no uma, Brasil a gente não faz isso, não tem. que Hoje não vi nenhum olival assim não aqui no tem umas Brasil. máquinas que chacoalham a parreira também, depois cai a... Tem, aí é o shaker. Mas aí não pode ser adensado assim, porque daí você não chega na árvore. Sei. Aí é outra forma de colher que é assim. Quando ela é sozinha, é um shaker que a gente chama. Ele parece um morcego, ele faz assim e abraça a árvore. E aí ele chacoalha assim e as olivas caem todas dentro desse espaço aqui. É muito interessante esse daí. A gente estava orçando, né? Acho que até vamos comprar agora. Vocês estão fazendo manual a colheita? A gente faz com garfos, até o ano passado com garfos, e aí coloca o sombrite no chão, cai as olivas, aí você recolhe as olivas. Ah, É tá. muito lindo de ver. E começamos em fevereiro já, né? Agora já tá logo aí, né? Alberto, você tem que vir nos visitar. A gente Tá. começa em fevereiro, ano passado foi fevereiro, março, fomos até abril colhendo. Essa é a época de colheita. Em maio começa a nosso pecan. Então, esse calendário cada vez está mais próximo, né? A gente sai praticamente de uma colheita e entra em outra. E não tem problema com a soja e o milho por causa do agrotóxico em volta, hein? Tem que estar cuidando. Tem que cuidar, tem que com deriva. Então, existe ali toda uma comunicação que tem que ser bem próxima ali dos lindeiros, né? Para não acontecer isso, assim como o vinho, né? Eu Porque conheço. é bem perigoso. Entrevistei um produtor que disse que o pai dele no começo tinha plantação de uva, de repente começou a cair tudo, né? Aí que ele acabou com a plantação de uva dele por causa de nuvem de agrotóxico que vinha, né, pelo lugar. Viu? Realmente é um cuidado que tem que estar sempre de olho. Avião agrícola, né? Porque daí o avião voga e aquilo ali anda quanto? Tem que usar algum tipo de defensivo agrícola na oliveira? Tem aqueles aprovados, né? Tem alguns produtos, não é muito a minha área, mas sim, eles usam porque não tem como não usar, né?
Sei. É complicado fazer sem nada, né? Que Sem é a fazer vaca? orgânico, e isso daí é muito complicado. Na região que a gente está é complicado. O que que nós estamos fazendo é ali no... Nós temos o nosso lagar, e fica a 70 quilômetros do nosso olival, né? O olival grande mesmo não fica junto com o nosso lagar, então os frutos são transportados. Mas ali no nosso lagar, nós temos com essas variedades que eu te contei, as novas, a minha irmã está usando produtos biodinâmicos. Ah, tá, muito Então legal. já estamos testando, porque ali não tem a lavoura, então a gente já está testando alguns produtos ali. Então, talvez para os próximos anos a gente já possa ter um azeite assim. E tem certificação para o azeite também, de orgânico, biodinâmico? Tem, né? Tem certificação, mas não é algo que a gente hoje, como a gente não consegue, até por isso aí que eu te expliquei, Ah, nós não temos, né? Nós não temos, mas eu acredito que depois, quando a gente entrar com essa área nova produzindo, aí sim, sei. aí sim a gente vai poder ter. E aí tem toda uma documentação, fiscalização, visitas. Aquela azeitona escura é a mesma, verde? É a Não. mesma verde. Tem gente que acha que é outra, e não é. Na verdade, é bem interessante de olhar, porque quando você olha o início da colheita, elas estão bem verdes. E aí tem toda uma logística, né, para colher, e aí você vai colhendo uma área maior e elas vão ficando mais maduras. Então você tem que correr, porque senão, quando você vê, elas já estão todas pintadinhas e ficam escuras. E aí o azeite muda, interfere no sensorial do azeite, né, no sabor e no sensorial. E aí eu vou ter um azeite mais maduro, que aí ele já não lembra tanto uma grama cortada, ele vai lembrar uma castanha, uma amêndoa, ele é um azeite mais quase doce, né? Ele não é um azeite verde. Vocês não Mas tem gente que fazem, acha que é outra variedade, né? pois é. Vocês não fazem um azeite só com a escura. E qual é a produção atual de vocês? Quanto que produz cada pé? Tem mais de 35 mil mudas, Cada pé, quanto é que produz mais ou menos? Se tem 10 quilos, mais ou menos. Mais ou menos, é uma média, ah, tá? e 10 quilos dá quanto de azeite? 1 litro, Ah, quer dizer, mais ou menos 1 litro por mais ou pé. menos, é. Aí, Isso aí, quer ver, ó. Quanto mais maduro o fruto, mais azeite ele dá. sei. Quanto mais verde, rendimento menor. Mas o azeite, ele é maravilhoso. Eu gosto mais também de azeite mais verde, né? Não sou muito do azeite muito maduro, né? Mas aí o rendimento muda. Tudo é relativo. O momento de colheita, a forma que você quer, qual azeite que você quer entregar, né? E qual é o mercado de vocês aí? Hoje eu foco muito nos empórios, nas padarias, casa de carnes, né? Nós não estamos nas grandes redes, né? Eu estou em São Paulo e Rio Grande do Sul, mais para o Sul e São Paulo, foi o que nós focamos. Então, esse ano, eu quero ver se eu vou ampliar mais. E onde é que eu acho que é em São Paulo? Em São Paulo, você vai achar no Santa Luzia, Ah, Santa Luzia, Maria, Santa Maria. Samarchi. Ah, tá. São mais. Não são supermercados, já são. É, O é, nível é é. maior. Eu dizia, né, nosso foco não era São Paulo, assim, já de cara, mas eu dizia, nesses lugares eu tenho que estar. E onde está o paulista mesmo que compra, vai nesses lugares. Eu consigo atender, assim, perfeitamente o público que eu quero Tá. nesses lugares. E é difícil entrar nesse mercado? Eu demorei um pouquinho para entrar. Então vocês estão pensando em exportação também? Olha, eu estou de olho nisso daí, sabe, Alberto? Acho que é um caminho, principalmente a nossa Pecan, já existe hoje uma abertura muito grande do brasileiro em exportar. Faz 2 anos que os brasileiros aqui do Rio Grande do Sul, os produtores de nosso pecan estão exportando. Esse ano acho que foi para o Líbano, ano passado foi para a China. E nós estamos já nesse grupo e agora a próxima oportunidade para o ano que vem nós queremos entrar e exportar junto. É porque não adianta, né? Como é que você escoma a produção assim? Quantos produtores hoje tem, né, no estado?
É, Então a gente tem que olhar, e eu acho que tem que ter esse olhar lá e cá, e dependendo de como está o mercado, você foca mais no Brasil, foca mais fora do Brasil, né? Eu acho que esse olhar e essa possibilidade tem que existir, claro. mas para isso a gente tem que aprender a fazer. A gente nunca exportou na vida nada, É, né? Então é todo um aprendizado. Eu acho que o complexo não é exportar, né? É se achar possíveis compradores. Esse é o desafio maior, eu acho. é. Os Estados Unidos produz nosso pecan também, né? Estados Unidos e México, elas são provenientes de lá, né? Tanto é que o nome das nossas variedades, e sim, tem variedades. É. Nosso pecan tem gente que acha que não tem, mas tem. Nós temos 9 tipos, e os nomes, a maioria é indígena. É americano e indígena. Foi muito bom falar com você aí, aprender muito sobre isso, né? Quando eu for para o Pampa, quero ver se eu visito vocês aí para ver ao vivo. Eu que agradeço. Vocês ficam perto de Santana do Livramento? A minha equipe toda fica lá, a minha Sei. loja, né? Tá tudo embaixo da minha estrutura, então uma vez por mês eu vou, e aí faço as reuniões presenciais, e enfim, o resto do tempo eu tô em Porto Alegre. A minha base é Porto Alegre e eu Ah, acabo daqui viajando para cá e para lá. tem irrigação? Então, não, nós não temos irrigação. A oliveira, ela gosta realmente de É. lugar mais seco, tá? Então, não pode ser lugar muito úmido, ela não vai nem vingar. Ela já nem pode até perder muda. Tá. Já a nossa pecan, não, gosta de água, tá? Então, a ideia, talvez no futuro, irrigar. Hoje nós não temos irrigação. E não tem problema de granizo, assim, de derrubar as frutas? Sim, sim, ela é bem sensível. Eh, Tem que cuidar quando ela está carregadinha já de frutos. Quando eu estiver aí no sul, vou ver se eu visito vocês para conhecer. Isso, vem nos visitar, convidadíssimo. Tá bom, muito obrigado. Então, vamos aprendendo cada vez mais com vocês. Isso. E fica o convite. Quando você vier para cá, a Almaden é do lado da Casa Bornoz. Obrigado a você e para quem gostou do vídeo, curta e siga o canal que é informado cada vídeo novo que a gente produz aí. Até mais, então. Até Bom trabalho. mais.